Sejam bem-vindos ao InfluCast Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager. Por aqui, abordaremos sobre tendência da Creator Economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais. Estamos começando mais um InfluCast. Tudo bem, Tata? Tudo bem, Andressa? Tudo bem, audiência? Tudo certo com vocês? Estamos aqui dessa vez para falar sobre inteligência artificial. É o tema dessa gravação. E inteligência artificial aplicada a esse universo, né, de marketing, de comunicação, de negócios. Nós não somos, assim, experts, né, em inteligência artificial, mas a gente, como profissionais de marketing, a gente está o tempo todo trabalhando com plataformas que investem nisso. Então, a gente acho que pretende falar aqui um pouco da nossa experiência, né? É uma pauta que a gente vê que está super quente, né? Principalmente dentro do universo de negócios. Hoje a gente tem inteligência artificial para tudo. Eu acho que hoje a gente não consegue mais dissociar esse tema quando a gente fala em inteligência de negócio, né? Então, hoje a gente tem ferramenta que faz automatização, a gente tem ferramenta que faz previsibilidade, tem ferramenta de texto. Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho, trazendo dentro dessa perspectiva de comunicação, marketing de influência, e também alguns casos em que a gente já trabalhou, né, com a inteligência artificial aplicada. Exatamente. Até antes da gente entrar nas notícias que a gente separou para ir debatendo aqui, tem uma delas que eu só quero falar dos percentuais aqui, sobre como especialistas em inteligência artificial estão liderando o ranking de vagas para os próximos anos. Então, assim, 40% dos trabalhadores devem aprender habilidades de inteligência artificial ou serão substituídos, né? Mas não que exatamente vão ser substituídos pela máquina, né? Mas sim por outras pessoas que saibam utilizar bem, que entendam, que estejam por dentro. Então, isso por si só, assim, já é um indicativo de que, como cada vez mais a gente vai precisar, pelo menos, estar de olho no que está rolando, né, sobre isso. E aí, Tatá, começa aí por ti, então, algumas notícias que tu separou para a gente também debater e falar um pouco sobre o que está rolando de inteligência artificial no mundo dos negócios aí. Perfeito. Eu vou trazer hoje um pouquinho de uma notícia que eu vi na BBC News, né? Ela trouxe muito isso que tu trouxe, a ansiedade das IAs, era o nome do título, né? Os trabalhadores que temem seus empregos, temem perder os empregos para a inteligência artificial. Esse artigo ele mostra um pouquinho sobre as preocupações, sobre as pessoas acharem que vão ser substituídas. A gente passou por várias ondas quando a gente fala de tecnologia, e desde o marketing, em qualquer área de negócio, a gente passa por tempos e épocas dentro dessa modernização. E quando a gente fala que, claro que assim, você vai ter que ter uma preocupação no sentido, antes o jornalista ele ia lá e escrevia o texto dele, a gente fala um pouquinho sobre direitos autorais, que hoje você tem uma inteligência artificial que ela pode escrever, pode te auxiliar, pode fazer várias coisas, né? Então tem até uma discussão em relação a essa parte de direitos autorais. Então, não é que vai deixar de existir, por exemplo, uma profissão de jornalista, e vai aprender, né, com aquela automação. Por exemplo, a gente sabe que teve, né, a mudança de português, né, ali das regras gramaticais. Ali a inteligência artificial, vamos dizer, você prepara o texto, você coloca ali, ele faz uma revisão. Então é justamente essa questão, né, dessa adaptabilidade para utilizar a inteligência artificial. Assim, eu acho que vai ser sempre uma educação continuada. Não vai ser algo que, agora isso. Claro que a gente, vamos dizer assim, tem algumas profissões. Tem até eu estava assistindo no final de semana aquele filme do Willy Wonka, que é o cara apertando a pasta de dente dentro de uma máquina. Claro que assim, vai vir uma máquina que vai ter uma automatização, que vai saber quando é que tem essa previsibilidade de fechar. Algumas atividades operacionais, elas vão ser substituídas, mas claro, vai ter o operador dessa máquina. Então a gente vai ter sempre essa perspectiva. Eu queria até entender assim, o que tu acha também, se tem uma opinião contrária, se também vai ter essa adaptação. Só acha que as pessoas precisam desse, né, esse alarde de os empregos vão acabar. Eu não vejo assim tão negativamente, né? Até tem também algumas, quando eu comecei a pesquisar, até para a gente fazer esse episódio, também encontrei muito essa questão assim da presença cada vez mais constante, tanto de chat GPT quanto outras plataformas, né? A própria rede social o algoritmo ali da rede social é uma inteligência artificial, então todo mundo está em contato e
Se por um lado isso tem o lado negativo, também tem ali uma solução para coisas que antes eram problemas do cotidiano, e hoje a gente vai lá, consegue filtrar e escolher, sei lá, uma casa, uma viagem muito mais rápido, comparar preço muito mais rápido, receber indicações daquilo que você está procurando muito mais rápido, sem perder tempo. O algoritmo já filtra para ti, é personalizado. Então, isso facilitou a nossa vida, né? E tem aquelas novas profissões que estão surgindo com a IA para pessoas que estão capacitadas. Então, tem uma preocupação que eu vejo que pode ser a maior, que é a social, né? Mas, assim, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Eu lembro que o meu vô, o cargo que ele ocupava, né, quando ele era funcionário público e tal, então, dentro lá da repartição onde ele trabalhava, o cargo que ele ocupava é basicamente o que hoje fazem os computadores. Ele era o cara que ia armazenar, né, tipo da memória, né, então que ia atrás e que coletava, uma coisa que hoje todas as repartições públicas só usam num computador. Vou até pegar esse gancho para ir para uma notícia que eu peguei aqui, ó, que é da Exame, que dizia assim: o profissional de marketing na era pós-GPT. Hoje, 68% dos profissionais de marketing afirmam contar com uma estratégia de inteligência artificial totalmente definida. Isso era 57% em 2020, 2021 60%, hoje já está 68%. E dizia assim, diz assim, né, a matéria, que os profissionais de marketing, né, não veem ainda o chat GPT e as variantes, né, dessa tecnologia como capazes de substituir pessoas, mas existe um consenso de que as IAs são ferramentas muito úteis na otimização de processos, redução de tempo, porém a curadoria humana ainda é imprescindível. Esse eu acho que é um ponto muito interessante quando a gente fala em inteligência artificial, a gente precisa falar um pouquinho, voltar um pouquinho e falar assim, o que seria uma inteligência artificial? Inteligência artificial basicamente é um computador que aprende a fazer coisas de humano. Então, seja tomar decisão, seja analisar texto, seja resolver problemas. Então, é uma ferramenta, vamos dizer, um sistema, um computador, que ele aprende coisas que os humanos fazem, né? Então, claro que a gente sempre fala em calibragem de algoritmo, né? Para não ficar um papo muito tecniquez, assim, é basicamente você deixar aquele programa ou aquele computador mais inteligente, né? Você deixar ele com mais performance. Então, falando aí especificamente do ChatGPT ou do Bard do Google, a gente vai ter que sempre ter uma alimentação humana. Às vezes, eu faço alguns testes ali, ou principalmente quando começou todo esse buzz aí, eu fiz alguns testes de textos, algumas fontes erradas, principalmente assim, algumas partes de uso de português, ou ele puxava o português de Portugal e não puxava, né, o que a gente utiliza de linguagem no Brasil. Tinham várias coisinhas assim que eram pequenas, mas que, por exemplo, não dava para jogar dentro dessa ferramenta sem uma análise humana. Principalmente assim, tu pode colocar ali, vamos dizer o que a gente está fazendo aqui agora, né? Falando de uma notícia. Resume essa notícia aqui para mim. Ele vai ler ali, né? O robozinho vai ver todas as informações, vai te dar um resumo. Mas, às vezes, assim, você vai ter que ter lido aquele texto para entender se realmente tá, porque a gente sabe que é uma coisa muito nova, assim, demora muito para ter uma calibragem que a gente diga confiável, né? Pessoas que trabalham comigo, por exemplo, social media, que foi uma área bastante impactada, que hoje eles conseguem fazer o trabalho muito mais rápido, né? Utilizando essas ferramentas e fazendo uma automação com Canvas, com Photoshop. Designers que trabalham comigo também tiveram, por exemplo, tinha algumas imagens que dentro dos bancos disponíveis era muito difícil de achar. Então, hoje as inteligências artificiais geram essas imagens específicas que esses profissionais precisam, então eu vejo muito positivamente. Claro que a gente sabe que sempre vão ter coisas que são feitas para o bem e coisas que são feitas para o mal, né? Mas eu acho que como profissional de comunicação, eu acho que a tecnologia ela vem sempre para te ajudar, né? Melhorar a eficiência operacional. Tem eu acho que era um seriado, não lembro se é um documentário, um filme, né, documentário, ou uma série, que já faz um tempo que eu assisti, chamado Coded Bias, que fala sobre os vieses da inteligência artificial, da tecnologia, e aí entra nessa parte ética e tal, que tu comentou, e é muito interessante, porque a inteligência artificial, para funcionar, ela precisa desse número gigantesco, né, que é o Big Data, que é esse monte de informação que já está dentro
né, da internet que vai sendo colocada e que ela, dentro desse universo, pesca, né, o que a gente precisa, né? Digamos, a gente usa como exemplo o ChatGPT, que a gente vai lá, coloca o que a gente quer, ele vai e busca numa base gigantesca de dados e interpreta. Só que esses dados, né, são matérias, são textos, são pesquisas, são feitos por humanos. E aí entra os vieses humanos, os vieses de quem colocou lá, crenças de quem colocou essas informações lá. E nem sempre essa máquina, porque ela é uma máquina, né? Então ela não está olhando com um olhar crítico. E eu acho que aí entra também a parte humanizada de curadoria do que está vindo ali. E aí, pegando a nossa experiência, para dar um exemplo bem prático, né? A gente tem ali curadoria de influenciadores que a gente faz através de uma plataforma que usa inteligência artificial. Às vezes, essa plataforma só nos mostra um tipo específico de perfil. E muitas vezes ela não aparece ali para a gente e não tem como a gente filtrar tipos diferentes, diversos de corpos, por exemplo. Então, para uma campanha que a gente, né, frequentemente faz e busca essa diversidade de raça, né, de tipo físico. Então, para algumas marcas, né, que a gente fala sobre marcas de beleza que a gente quer. Ah, e a gente quer influenciadora também plus size, a gente quer influenciadora negra, a gente quer influenciadora que tenha um perfil, né, uma descendência asiática, que tenha um outro tipo de beleza, né, tipo físico mesmo, né, até para a gente ter essa diversidade compondo, representando uma marca. As plataformas, elas muitas vezes não apresentam isso, né? A máquina não está preocupada com isso ou ela ainda não está criada pensando nisso. E esse Coded Bias, esse documentário, mostrava inclusive uma tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, que não funcionava em peles negras. Porque o reconhecimento, quando ele foi treinado, a equipe toda que treinou aquela tecnologia era de pessoas brancas. Então a máquina, quando chegava num rosto negro, naquele negro retinto, ela não identificava como uma pessoa. Ela não acontecia o reconhecimento facial. Então, ali foi um teste, né, que apresentava bem especificamente onde está o viés, né, onde a gente tem que barrar esse viés e tentar, no momento de criação da tecnologia, já treinar a máquina para todos os tipos de raça, todos os tipos de credo, todos os tipos de, enfim. E, então, isso ainda tem, nesse ponto, ainda tem um caminho bem longo a ser percorrido, assim, que talvez entre também uma questão de até de lei, de legislação, talvez, né? Eu Sim. também anotei aqui uma outra. Esse eu quero também ouvir tua opinião, tá? Porque eu acho bem polêmica essa parte aqui. É tudo Mas, muito assim, polêmico quando a gente muito fala polêmico. de inteligência artificial. Eu peguei essa notícia no meio mensagem ali, e eles falavam que a plataforma Squid lançou uma ferramenta chamada Squid Content, onde é uma ferramenta que avalia a eficácia dos vídeos dos influenciadores. Aí na matéria falava um pouquinho assim que, por meio da inteligência artificial, a Squid analisava texto, vídeo, som. Um dos usuários, se eu não me engano, aqui era o Mercado Livre. Eu queria, eu sei que assim, hoje a gente está falando, algumas ferramentas já fazem isso, a gente tem um monte de automações, mas tu acha que uma ferramenta ela consegue hoje avaliar 100% uma eficácia de um vídeo de influenciador, assim? Acho que nada é 100%, né? E eu acho que é mais uma ferramenta, né? Eu acho muito é interessante porque vão sendo criados novos recursos, tecnologia, né? Quem trabalha com isso até é desenvolvedor, assim, enfim, tá dentro dessa área. Gostaria muito de conversar com alguém que está, assim, sabe, desenvolvendo novas tecnologias em IA, porque deve ser um universo de milhares de possibilidades. E aí o pessoal vai testando. O tempo vai dizer assim o quanto isso realmente vai ajudar eles, ou vai ser mais uma ferramenta como a gente usa, uma outra ferramenta que nos ajuda nessa curadoria, que a gente vai lá, ele nos mostra algumas coisas, a gente refina, é um apoio, mas a gente faz muito manualmente ainda as coisas, a gente ainda tem que buscar muito, falar com agências, buscar manualmente também no Instagram, perfis que não estão na plataforma, porque é impossível todos os perfis do mundo estarem numa plataforma.
E aí a Squid, enfim, tá com essa tecnologia, né? Lançou e é algo que a gente entende também comercialmente, né? É óbvio que eles vão lançar isso como uma super novidade, algo que vai atrair os clientes para eles. Na prática, não sei como vai ter, né? Como a gente conseguiria filtrar ali, porque hoje a gente já consegue, né? E isso é bem útil, por exemplo, a gente está monitorando algum cliente. Quero saber quantas vezes ela falou tal palavra, né? Ou citou o nome daquela marca no conteúdo. Isso pode ser muito útil, né? Mas tem outras coisas que são mais sutis, que eu acho que talvez uma varredura ali da inteligência artificial talvez não pesque no conteúdo, não pegue, e que um olho humano ainda vai, né, ter um refino muito melhor. Então, acho que todas essas tecnologias, principalmente essas inovações mais recentes, são muito experimentais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, onde a gente tinha desenvolvimentos de IA para saúde. Então, foi montado dentro da empresa um guia de saúde. Claro que, assim, os dados dos, digamos, funcionários eram anonimizados, mas a gente conseguia analisar dentro daquelas pessoas quais grupos eram mais propensos, por exemplo, a diabetes, a artrose, artrite, todas essas doenças. E o que, né, de resultado aconteceu? Eles analisaram, né, fizeram todas as calibragens, analisaram essa carteira de beneficiários, digamos, da empresa, e a gente conseguiu montar um plano de melhorias de saúde muito direcionado. Então, assim, mesmo o que a gente viu, né? Muitos profissionais de tecnologia tinham altos índices de ansiedade, depressão, articulações, porque às vezes a gente pensa nas doenças mais sérias, assim, né? Dentro de saúde ocupacional, mas tinha muito forte a questão de ansiedade, principalmente que era uma empresa que tinha, eu acho que um grupo de devs muito grandes, assim, porque ela atuava em vários segmentos. Então aí a inteligência artificial, ela cumpriu o objetivo dela, porque eles conseguiram melhorar em quase 50% de saúde, Legal. né? E conseguiram também fazer com que os colaboradores entrassem nessa campanha junto, né? Porque imagina, assim, tu vai lá, tu libera os teus dados, né? Uma autorização de LGPD, principalmente dado de saúde, é muito dado sensível. Mas aí a gente conseguia ver, por exemplo, porque não adianta você fazer uma coisa assim, botar todo mundo para fazer exercício físico, botar todo mundo para fazer estas coisas, porque aí tu não, eu sei que tem algumas coisas que a gente sempre sabe que de saúde para melhorar, mas principalmente sedentarismo era uma coisa que era meio apagado, porque pensa, é uma população jovem, e aí você tem uma outra visão. Mas o sedentarismo, essa parte de ansiedade também foi identificado com essa inteligência artificial. Então, a gente consegue, em alguns casos, utilizar esses modelos para alguma coisa que realmente mude a saúde do colaborador, enfim. E aí depois, claro, né, que a empresa utilizou também isso como case e para Sim. autopromoção, né? Mas cumprir um objetivo ali de melhoria de saúde, né? Então tem várias aplicabilidades que a gente pode falar dentro de negócio para otimizar, né? E aí, assim como tu trouxe essa questão ali da Squid, a gente sempre vai ter que esperar um pouquinho para dar opinião, né? Porque a gente vai ter que testar, vai ter que ver. Mas eu concordo muito contigo, a gente tem consumidores cada vez mais exigentes e a gente precisa de uma validação instantânea. E isso a máquina pode nos ajudar muito mais. Ela bate o olho ali e vai ver que tem um erro de português. Mas eu também concordo contigo quando tu fala que tem um olhar humano. Pessoas compram por emoção, né? Então a máquina não vai conseguir dizer se aquele vídeo, sabe, te passa uma emoção, te passa alguma coisa que só o humano pode fazer, né? Então eu acho que vai ter aí um refino das duas coisinhas aí pra gente ver mais pra frente. E até como, quando a gente fala em negócios, né, agora indo para um lado das vendas, né, o lado comercial, a gente vê também como clientes, muitos clientes ainda precisam, a gente tem aquele feeling do cliente, né, quando a gente estava falando com ele. Às vezes a gente precisa ir presencialmente falar com o cliente, às vezes é muito mais um jogo de relacionamento mesmo, e isso só o humano consegue fazer, do que a venda, que também acontece, com ali, jogando no algoritmo e mídia paga, que é total algoritmo, eu filtro o que eu quero, a máquina me diz onde está esse público que tem de tal a tal idade, que tem a necessidade de tal coisa, que esteja pesquisando sobre influenciadores, vou lá, vou jogar meu anúncio. Pode ter muito clique e gente que vai me contratar ali, online. Cliquei, vi o anúncio, beleza. Mas tem muitos outros que precisam de uma reunião, que ainda precisam bater um papo, que ainda precisam do olho a olho, que ainda precisam, né?
Então, por exemplo, para esse setor comercial de negócios e marketing e vendas anda muito, muito junto, né? Muito colado. Tem esse outro lado, assim, que, beleza, a máquina vai me ajudar, de repente, a refinar onde eu prospecto, e aí encurta meu tempo para eu conseguir fazer relacionamento, então, com as pessoas certas, né? Mas vai ser esse jogo das duas, do humano e da inteligência artificial sempre. Tinha até visto uma notícia, eu acho que foi do Grupo Boticário, que eles estão utilizando a inteligência artificial para fazer previsibilidade de demanda baseado em fatores externos. Então, quem vai ser eleito no Brasil, se vai ter algum tipo de crise. Então, eles estão fazendo uma previsibilidade de demanda de estoque, de venda, baseado, se eu não me engano, é a inteligência artificial da IBM, mas eu posso estar falando um pouco, eu li a matéria muito superficialmente, mas eu achei muito interessante porque já há algum tempo tem essa inteligência artificial para essa previsibilidade de estoque, para previsibilidade de venda. Eu achei muito interessante porque isso afeta diretamente, assim. Eu vou dar o exemplo agora do mercado solar. Então, teve uma mudança de regulamentação, mudou toda a parte financeira, de faturamento, de regulamentação junto às operadoras. Então, tu tendo uma previsibilidade através de uma inteligência artificial. Então, tu tem um trabalho humano e um trabalho que vai te dar uma previsão ali de fluxo de caixa, de modelagem de negócio. Então, Das minhas notícias aí, eu trouxe uma outra pesquisa de profissionais de marketing. Esse é um levantamento da RD Station, que ouviu mais de 1.600 profissionais da área, e pelo menos 59% dos entrevistados têm um contato rotineiro com o chat GPT, assim, de buscar ali, de botar na rotina. E eu acho que é muito a galera do social media, né? Porque às vezes dá uma falha a criatividade, ou precisa de um insight, né? Buscar referências, é muito, muito para quem busca referência, né? O chat GPT. Então, a partir dali, ele vai te dar uma ideia que não vai necessariamente copiar e colar, mas tu vai usar como uma inspiração para criar algum post e tal. as áreas de comunicação, é engraçado, a gente brinca um pouquinho, mas são as áreas que primeiro penetram as ferramentas, assim, se a gente for mergulhar dentro desse universo, é gigantesco. Claro que, assim, quando você conhece o teu negócio, tu vai identificar o que é um ponto de perda, né? Então, será que eu preciso aumentar a minha base de clientes? Será que eu preciso aumentar a minha eficiência operacional? E aí, baseado no problema, você consegue ver algumas ferramentas, seja uma inteligência artificial, seja algum tipo de aprendizado que vai se adequar ali à tua realidade, né? Então, mas acho que sempre fica, né? A gente reforça muito isso, né? Conhecer bem a tua realidade, fazer sempre pesquisa. Eu, como profissional de marketing, eu bato muito nessa tecla, assim, sabe? Seja pesquisa quant e qualitativa, a gente tem que ter, porque é dessa forma que as coisas mudam muito rápido, né? Então, o que vendia no passado não vende mais agora. Ficar de olho nessas notícias também que saem, né? De olho no que está em alta, em novos recursos, em novas ferramentas, o que as outras pessoas, não só no teu nicho, né? Mas até em outras empresas, o que está sendo feito dentro dessa área, porque é muito novo e pelo menos a gente precisa buscar informação e levantar esse debate, né? Para começar a olhar com olhar crítico, ver o que serve para mim, o que não serve, né? E aos poucos se adaptando. A gente também não tem como saber como vai ser o futuro e qual é o melhor caminho, mas ir tateando pelo menos e se informando. Então, assim, a gente finaliza, né, nosso episódio sobre inteligência artificial. E é isso. Até o próximo Isso aí. episódio. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanha também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site influcast.com.br e no Instagram, @escuteinflucast.